Olá, eu sou Angela Dalpós, aqui do canal Morena de Pintas. Eu tô aqui hoje para falar de um livro que eu adorei, que é esse aqui, ó, Roube como um Artista, desse autor Austin Kleon. Não sei se é assim a pronúncia, mas enfim. É um livro, ele não é de literatura, mas ele é de criatividade. Aí ele dá um monte de dicas, ele é todo desenhado por dentro, ó. É bem legal, de dicas de criatividade. Então aqui atrás tem as 10 dicas, que são os tópicos que ele vai trabalhar, e eu vou falar um pouquinho de cada uma, que eu achei muito interessante. Falar por cima, né, porque tem um monte de dicas, então eu só colhi, assim, as que mais me chamaram a atenção, tá? É legal de ler porque cada pessoa vai tirar as suas próprias ideias, assim, né, pra o que pode usar daquilo ali que ele tá dizendo. Mas eu achei muito interessante. E é bem bom de ler porque é rápido, né? Então, o número 1 é roube como um artista. O que ele quer dizer? Que as ideias, elas não nascem do nada, né? Se tira de inspirações de outras pessoas, né? De coisas que outras pessoas criaram, a gente junta uma coisa daqui, outra coisa dali e cria a nossa própria ideia, o nosso próprio trabalho literário ou artístico, né? Então, não é para se apavorar, eu vou inventar uma coisa do nada. Não, né? A gente vai criar as nossas ideias roubando, entre aspas, né? De outros artistas que a gente admira, que vão servir de inspiração, tá? Número 2, não espere até saber quem você é para poder começar. Ou seja, não precisa ter medo de se expor, de querer que o trabalho saia perfeito, maravilhoso, para ter coragem de fazer e colocar para apreciação das pessoas, né? A arte, ela exige um pouco de coragem, assim. Não quer dizer que todos os trabalhos vão ser maravilhosos, mas, né, algum deles, né, de tanto a gente tentar e fazer a tentativa e erro, a gente acaba produzindo alguma coisa legal, né? Que daí tem que ter um pouco de coragem para mostrar esse trabalho e se colocar, né? Sob a crítica das outras pessoas. Também porque aí, às vezes, as outras pessoas vão ter coisas a acrescentar. Se a gente não mostra, não tem, né, como alguém acrescentar alguma coisa. Então, se a gente mostra, outras pessoas podem acrescentar alguma coisa no nosso trabalho e a gente evoluir com aquilo e daqui a pouco fazer uma coisa melhor. Né? Então, feito é melhor que perfeito, já deve ter escutado essa frase, né? Faz, vai lá e faz, e aí vamos ver o que acontece. A terceira dica é escreva o livro que você quer ler, né? Então, se você quer escrever um livro sobre qual assunto, é um assunto que você gosta, né? Porque nada mais chato que ler um livro, né, que a gente não gosta. Então, a gente tem que querer ter vontade de escrever aquilo, né? Daí que já vem a primeira ideia, né, do que a gente vai escrever sobre aquilo que a gente gosta. Eu gosto muito de ler romance, eu gosto de ler crônica, então isso é as coisas que eu gostaria de escrever a respeito, e é o que geralmente eu escrevo, são crônicas, né? Um romance, como ele demanda um tempo maior, assim, eu ainda não comecei a escrever nenhum romance, mas é uma coisa que eu gosto muito, que eu gostaria de um dia conseguir, né? O número 4 é use as suas mãos, tá? O que ele quer dizer? Que o processo de criação analógico, através da caneta, de você desenhar e riscar e projetar suas ideias no papel, permite a expansão do pensamento, né? O pensamento livre, o pensamento criativo, ele é disruptivo, assim, ele é divergente. Então, quando você escreve no computador ou na máquina de escrever, né, que agora nem se usa mais, a tendência é ser uma coisa linear, né? O seu pensamento vai estimula o pensamento linear, que é uma coisa embaixo da outra, né? Enquanto que quando você risca e faz tipo um mapa mental das suas ideias, aquilo ali permite que o seu pensamento expanda e estimula o pensamento criativo. O número 5 é projetos paralelos e hobbies são importantes, porque ele quer dizer que tudo é repertório, né? Quando a gente tem outras coisas que nos
interessam, aquilo tudo vai contribuir para o nosso trabalho artístico. E também ele salienta a importância do ócio criativo, que é quando a gente fica sem fazer nada e daqui a pouco as ideias aparecem. Então, na meditação, né, estimula a vir as ideias novas, ou quando a gente está fazendo um exercício, uma caminhada, que não está pensando naquele problema que a gente quer resolver, naquela coisa que a gente quer criar, e daqui a pouco vem a ideia, né, porque a mente está relaxada. Então, são coisas assim que a gente pode fazer para ajudar que a iluminação, o insight venha, né? Outra coisa, número 6, é o segredo. Faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas. Então, o que ele quer dizer é que a gente não deve ter medo das críticas, né? Compartilhar o trabalho, justamente para que outras coisas possam ser agregadas àquilo que a gente está fazendo, né? Outras ideias. E também não pensar que a gente é o centro do universo, que está todo mundo preocupado com o que a gente está fazendo, que está todo mundo olhando. Na verdade, né? A gente é mais um, então a gente tem que tentar fazer o nosso melhor e aí esperar que, né, isso possa ser agradável a alguém. Se a gente tem um blog, se a gente tem uma página, alguma coisa, vai ser visto na ordem cronológica de trás para frente. Então, o nosso melhor trabalho tem que ser sempre o último, né? Porque é o que vai ser visto naquele momento. E aí, tu poder ter um lugar onde tu coloca as tuas coisas, as coisas que tu cria, né? É uma maneira também de incentivar que tu se mantenha sempre criativo, sempre querendo ter novas ideias para colocar ali. Ele diz assim, ó, ter um recipiente, um site, uma página, qualquer coisa assim, pode nos inspirar a preenchê-lo, porque tu vai estar sempre querendo colocar coisas novas ali naquele site para as pessoas verem o teu trabalho. Número 7, a geografia não manda mais em nós, ou seja, que a internet permite que a gente produza coisas de todos os lugares, né? A gente pode ter o nosso próprio mundo com as nossas coisas que nos inspiram na nossa volta e ao mesmo tempo se conectar com as pessoas em todos os lugares, né? Sem sair de casa. Mas ele salienta que sair de casa também é muito importante para a criatividade, porque vai nos dar, né? Vai nos tirar da nossa zona de conforto e fazer o cérebro funcionar, ele se avivar, né? E aí, quando ele tá desconfortável, aí que ele começa a produzir, né? E tem insights, ele fica mais empenhado. E aí destaca-se as viagens, né? Como repertório para novas ideias, porque daí a gente sai completamente da nossa zona de conforto, porque tudo é novidade, né? A gente tem que se adaptar àquele mundo diferente, àquela cultura diferente, aprender alguma coisa diferente, a língua, enfim. Então, o 8 é, seja legal, o mundo é uma cidade pequena. Ou seja, a gente tem que falar bem das pessoas pela internet, porque se a gente falar mal, todo mundo vai ficar sabendo, porque é muito fácil de ficar sabendo, né? Então, a internet é uma ótima maneira de fazer amigos. Como é que a gente faz amigo? Falando bem das pessoas, né? A gente tem que se cercar das pessoas que estão fazendo um trabalho interessante, prestar atenção no que elas compartilham, o que elas falam, o que elas estão fazendo, ficar perto delas, tentar ajudar, né? Que aí essas pessoas talvez daqui a pouco vão ver, vão olhar para nós e daqui a pouco vai ter conexão para fazer um trabalho junto, né? Ou, enfim, até ter a oportunidade de conhecer essa pessoa pessoalmente. Ele diz assim, se você admira alguém na internet, escreva cartas de fã, fale sobre o trabalho de alguém num blog, faça um link para o site desse alguém. Talvez a pessoa veja seu trabalho, talvez não. O importante é mostrar a sua admiração sem pedir nada em troca. Quem sabe dessa admiração saem trabalhos novos. Manter um arquivo de aplausos quando a gente recebe elogios, né? A gente poder guardar esses incentivos, esses elogios numa pasta. Daí no dia que a gente tá meio deprê, achando que não faz nada que preste, que aquilo que a gente produz é uma droga, a gente poder ir lá naquela pastinha, dar uma olhada e assim se motivar de novo para continuar caminhando e fazendo o trabalho artístico que a gente quer, né? Para dar uma força, um up. O número 9 é seja chato, é a única maneira de terminar um trabalho, né? Que
necessário ter muita energia, muita disciplina para conseguir se manter fazendo um trabalho artístico. Também que a gente tem que cuidar de si, porque essa história de artistas que se detonam, blá blá blá, isso tudo acaba fazendo mal para a saúde e a pessoa, né, se quer ter uma vida longa e criativa, vai precisar se cuidar. Ele diz também, fique longe das dívidas, não importa o dinheiro que você faz, mas o que você gasta, né? Então, se tu ganha X, tu tem que se manter dentro daquele X, né? Não adianta ganhar 2x e gastar 3x, né? É isso. Mantenha um emprego que é no sentido de você poder ter uma segurança financeira para fazer a sua arte. Quando você tem que depender da sua arte para ganhar o dinheiro para comer, é muito difícil você ser criativo, porque você vai ter que se submeter ao padrão daquilo que lhe é exigido, que está lhe sendo pago, né? A menos que tenha muita sorte para se sustentar com o que você ama, até lá você vai precisar de um emprego para se manter e continuar fazendo a sua arte. Ficar livre de estresse financeiro também significa liberdade para sua arte. Se não há dinheiro envolvido, eles não podem te dizer o que fazer. Essa frase é do fotógrafo Bill Cunningham. Faça um calendário para você, ou seja, reunir uma obra consistente ou construir uma carreira tem muito a ver com a lenta acumulação de partículas de esforço através do tempo, né? Tu vai fazendo um pouquinho por dia e quando tu vê, tu tem uma obra maior, grande, né? Por exemplo, se escreve uma página por dia, parece pouco, mas no final de 365 dias vai ter um romance praticamente, se for, né? Uma história que está sendo escrita. Mantenha um diário de bordo em que você lista as coisas que faz todo dia, as tarefas, onde é que almoçou, os locais que foi, que isso pode te ajudar em lembrar de detalhes, né, para daqui a pouco você até utilizar para suas ideias. Fala também da importância de ter bons relacionamentos com as pessoas, seja no casamento, ou seja no trabalho, enfim, né, porque uma pessoa criativa, ela precisa se casar com alguém que seja realmente incrível, né? Porque não é fácil aguentar uma pessoa obcecada na sua busca criativa. Um bom parceiro também te mantém com os pés no chão. E o número 10, criatividade é subtração, ou seja, ter foco naquilo que importa, né? Deixar de lado a sobrecarga de informações, porque senão a gente acaba se perdendo de tanta coisa que tem na volta, né? Acaba que tu não consegue fazer o teu trabalho, porque tu não consegue focar. Então, a maneira de superar os bloqueios criativos é simplesmente se impor algumas restrições. Componha um texto no horário do almoço, pinte um quadro com uma cor só, né? Criatividade não é apenas o que escolhemos usar, são as coisas que escolhemos deixar fora, tá? Então, fica a minha dica, né? Foi um pouquinho longo esse post desse livro, né? Que eu gostei muito. E ele tem também esse outro, que é o diário do Hobby como Artista, que daí é um monte de exercícios de criatividade para treinar, para fazer, né? Pra gente treinar a criatividade. Então, achei muito legal. Fica aqui a dica para vocês. Um beijo e até a próxima. Deixem comentários, tá bom? Até mais!